dentro da topografia, né, a gente tem uma série de coisas que o topógrafo pode trabalhar, mas quando a gente fala da infraestrutura, a gente tem aqui alguns tipos de serviço, né, alguns tipos de trabalho mais comuns dentro dessa área da infraestrutura, como, por exemplo, levantamento topográfico, locação, cálculo de volume, medição de obra, projeto e tudo mais. E aí, o que acontece? Todos esses projetos, todos esses serviços, né, que são feitos dentro da topografia, desde o levantamento topográfico até os projetos em si, que a gente vai ver daqui a pouco, todos eles podem, né, ser originados do Civil 3D, ou seja, você pode usar o Civil 3D para desenvolver esse tipo de projeto, esse tipo de serviço. Então, esses ramos da topografia voltados para a infraestrutura, eles podem, né, ser desenvolvidos dentro do Civil 3D. Só que dentro do Civil 3D a gente tem uma determinada particularidade, né? Ele é um software para projetos desde a topografia até a entrega final. Diferente de outros softwares, né, que não é desde a topografia até a entrega final. Então, a gente tem muita ferramenta no mercado hoje, tem um monte de ferramentazinha que nasceu aí no mercado, foi sendo criada no mercado, um monte de software, um monte de programa. E esse, inclusive, é um dos problemas que o profissional tem, né? Se você já trabalha nesse mercado, né, ou se você ainda não trabalha, você vai perceber que é assim, que se você utiliza ferramentas, né, se não utiliza o Civil 3D, o que acontece? Você tem que usar um monte de ferramenta diferente. Então, você usa lá o topográfico para fazer o processamento dos dados, aí faz algum desenhozinho lá, joga para o AutoCAD, aí depois volta com o topográfico de novo, faz um cálculo de volume, enfim, você tem um monte de ferramenta diferente, aquilo fica tudo espalhado, aquele monte de arquivo, aquele monte de coisa, e o que acontece? Você demora muito tempo para poder fazer esse tipo de trabalho. Só que quando você fala de Civil 3D, ele tem essa particularidade. Por quê? Porque ele é desde a topografia até a entrega final do projeto. Quando eu estou falando a entrega final, é prancha, relatório, tá? Nota de serviço, tudo isso sai de dentro dessa ferramenta. Beleza. E aqui eu tenho alguns exemplos, ó, onde a gente mostra que, além disso tudo aqui, que você tem dentro da topografia, o próprio Civil 3D já te fornece possibilidade de você trabalhar não só com levantamento topográfico, com a parte ali da topografia em si, mas também você trabalhar com esses tipos de projeto aqui, geométrico, urbanístico, terraplenagem, pavimentação, drenagem, esgotamento sanitário, abastecimento de água, sinalização, tudo isso dentro de um único software. Tudo isso dentro de um único software. Isso desde a topografia até a entrega final. Ou seja, desde daquele momento que você importa os dados ali de dentro da topografia, certo? Você traz os dados que foram levantados lá em campo para dentro do Civil 3D até a entrega final. Beleza. Dito tudo isso, eu tenho algumas particularidades. Por exemplo, muitas pessoas que trabalham com topografia, é muito comum essas pessoas utilizarem, por exemplo, o topográfico, certo? Faz parte aí desse mercado, né? O topográfico ainda é muito utilizado, correto? E aí, o que acontece? Dentro do topográfico, eu tenho algumas funções. Por quê? Porque ele é um software voltado para a topografia. Todo mundo que conhece o topográfico sabe que ele é um software voltado para a topografia, correto? Sabendo que o topográfico ele é usado para topografia, ele tem uma determinada função, né? Ele tem ferramentas, ele tem funcionalidades. Por exemplo, dá para você fazer nele um levantamento topográfico, né? Processar os dados. Dá para você fazer nele um pequeno projeto geométrico, né? Traçar o eixo, traçar a seção tipo. Dá para você fazer nele também projeto de terraplenagem, isso dentro do topográfico. Beleza. Isso aí já é comum para quem trabalha com topografia ou para quem já está um pouco ligado a essa área, para quem conhece. Só que dentro do Civil 3D, qual que é a grande diferença, né, entre Civil 3D e topográfico? Dentro do Civil 3D, eu não preciso ficar limitado a um único tipo de projeto, a um único tipo de serviço, a um único tipo de entrega ali, de venda de projeto. Porque nele eu tenho todas essas funcionalidades que vocês estão vendo aqui na tela. Desde a topografia, como eu expliquei, até a entrega final de todos esses projetos aqui. Terraplanagem, pavimentação, drenagem, esgoto. Ah, Rafael, mas eu não quero ser um projetista de drenagem, não quero fazer projeto de esgoto, porque eu só sou topógrafo. Beleza, tranquilo.
Tranquilo. Mas se você é um topógrafo que utiliza o Civil 3D e trabalha na área de saneamento, por exemplo, que é o que foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz, foi na área de saneamento, quando meus primeiros contatos com a topografia, eu trabalhei muito com esgoto, cadastro, pequenos projetos de esgoto. Então, onde que eu me diferenciava? Eu me diferenciava desenvolvendo esse tipo de projeto aqui, ó. Ou seja, mesmo sendo topógrafo, né, mesmo sendo ali aquele cara de campo, eu já mexia no Civil 3D, então já desenvolvia pequenos projetos de esgoto. Então, isso já gerava um valor para mim. Isso faz com que você se destaque no mercado, seja um profissional mais valorizado, um profissional mais bem pago, porque você domina uma ferramenta que te dá a possibilidade de oferecer novos serviços. Então, a gente já entendeu que dentro do Civil 3D, eu não preciso me limitar a isso aqui, ó, levantamento topográfico, geométrico e terraplenagem. Dentro do Civil 3D, eu posso também oferecer esse tipo de serviço, mas oferecer outros mais, urbanístico, pavimentação, drenagem. E é aquilo que eu falei, muitas pessoas que estão iniciando, né, ou que já trabalham com topografia, às vezes não querem ser o maior, o cara, um projetista, fazer projeto completo de drenagem, pavimentação, não quer fazer tudo isso. Mas pequenos projetos que não têm uma complexidade muito grande, é uma excelente oportunidade para você aumentar o seu faturamento ali, mesmo você sendo topógrafo. E tem uma outra coisa que é a seguinte, cara, existem projetos, né, existem vários projetos, se vocês realmente já, se tem algum de vocês aí que atua, né, com a topografia de campo, vocês vão entender o que eu estou falando. Existem vários projetos, né, que a gente chama de projeto a nível de obra. São projetos que tem que ser feito a toque de caixa, né, que a gente fala. Tem que ser feito de um dia por outro, né, ser feito rápido ali, porque às vezes a obra está andando e aí necessita de fazer uma drenagem aqui, necessita de fazer uma interligação de esgoto ali, necessita, né, de fazer uma terraplenagem num platô, calcular o volume de uma jazida. Esses tipos de projeto, geralmente, eles não saem de dentro da obra, né? Se tiver alguém que faz ali dentro da obra. Então, você que trabalha com topografia tem a oportunidade, né? Desde que você domine o Civil 3D com maestria, de fornecer esses projetos para o seu possível cliente, tá? Então, quando você fala topográfico, né, ou outras ferramentas aí do mercado, né, como similares aí, como posição e tudo mais, beleza, são softwares que até então cumpriram a sua função. Mas se você está falando, pô, eu quero subir de nível, eu quero um reconhecimento maior, eu quero uma ferramenta mais moderna, aí a gente entra aqui no campo do Civil 3D. Porque além dele ter um monte de recurso a mais, que eu vou mostrar aqui para vocês, você tem a possibilidade de oferecer mais projetos. Cara, isso aqui é fantástico. Isso aqui é fantástico. O que vende mais? Um supermercado com a prateleira vazia ou um supermercado com a prateleira cheia? O supermercado com a prateleira cheia vai sempre vender mais. Por quê? Porque ele oferece mais opções, tá? Então, um profissional que oferece mais opções, ele vai estar sempre vendendo. E aqui na infraestrutura, é assim, quem oferece mais projetos vai ter sempre mais oportunidade, né, de trabalhar ali. Então, se você, mesmo trabalhando na topografia, domina a ferramenta, você tem mais oportunidade de vender os seus serviços ali.